Pessoal, eu sou a Luísa Pécora, está começando mais uma live do Mulher no Cinema, que hoje vai ser sobre o filme Açúcar, que estreia no dia 30 de janeiro nos cinemas. Então, para falar do filme, eu estou aqui com a protagonista, que é a Maeve Jenkins, e com a Renata Pinheiro, que é a diretora, junto com o Sérgio Oliveira. Muito obrigada por vocês terem vindo conversar sobre o filme. Vai ser um bate-papo sem spoilers, isso é muito importante, tá, gente? Que é para vocês poderem assistir tranquilamente, não vai entregar nada de muito, porque o filme vai se revelando, né? Então não podemos entregar muito. E vocês estão super convidados a participar também, mandando perguntas aqui nos comentários, algumas pessoas também já mandaram em outras redes, né? Então, para começar, eu queria que vocês contassem, para quem não viu o trailer, não sabe nada, o que é o Açúcar. E sem spoilers. Difícil. Nossa, sinopsezinha, assim. O Açúcar, ele é um filme que se passa numa região bem tensa, é uma região que, na verdade, é fundadora da sociedade brasileira também, que é a Zona da Mata Pernambucana, onde se formou grandes terras de senhores de engenho e escravos que faziam toda a economia, né, do açúcar no princípio do Brasil. E essa tensão ela vem até os dias de hoje nessa região. É uma região que eu conheço bem, sou de Pernambuco, e eu sempre tive vontade de tocar o dedo nessa ferida, assim. E por isso que eu tive um sonho que, na verdade, originou o prólogo do filme, o início e o final do filme, que é uma imagem iconográfica assim, que conta muito sobre isso que eu falei, assim, sobre a formação do Brasil, de como começou tudo. E, enfim, a gente teve essa coragem de falar dessa região de uma forma local, mas, na verdade, ele está falando do Brasil inteiro. Isso era 2014, né? Era uma outra realidade também, em que a gente estava até mais otimista, embora que é um filme que quem for ver vai saber muito bem assim quem são os vilões da história. Sim. Mas então é um espelho assim da sociedade brasileira, um filme bastante ácido, não tem nada de doce, é bem ácido o filme. E então é isso, essa vontade de falar sobre o que somos, entender um pouco da nossa formação e de alguma forma assim, baseada nessa imagem que eu tive de um sonho, quer dizer, uma coisa que Deixa eu até aproveitar, porque uma das perguntas da Renata Ambrogi, que ela mandou no Twitter, era justamente sobre esse sonho. Eu acho que é a mesma coisa que ela falou. Ela pergunta para a Renata como é que ela transformou a imagem de um barco em um filme. É essa a primeira imagem? É essa daí que eu não quis falar. Não pode também tá no trailer. Não, acho que o barco tá ok. Tudo bem. Então, como é que foi isso? Assim, foi a partir desse barco, não precisa falar exatamente o que é, mas como é que você, respondendo a Renata, assim, como é que você desenvolveu a partir daí? Não, então, esse sonho vai me gerar outros filmes também, porque esse barco, ele navegava no canavial, como se o canavial fosse um vasto oceano, assim, um mar, e esse barco... E aí também, parte do sonho, esse barco entraria pela cidade... E é um outro filme, é uma outra parte que eu vou fazer, vamos dizer. Mas, assim, eu não sei o que é sonho, né? Sonho é uma coisa que você vai juntando informações, coisas que você lê, experiências que você tem, junta tudo. E eu tenho uma formação de artes visuais, entendeu? Então, assim, eu sempre penso muito em imagem. E o importante é você entender que aquilo ali é importante, é algo especial, aquele sonho que você teve, que ele pode dar frutos, assim, né? Não descartar apenas, né? Quando você teve esse sonho, você já tinha o desejo de contar, de falar sobre isso, né? Também. Mas não estava conectado, tinha, mas não estava exatamente conectado a esse projeto Açúcar, não. Esse barco saía pela cidade entendeu? Mas assim, ficou muito marcante para mim essa imagem do barco, que era um barco muito maior. A gente fez uma jangada, né? Uma jangada que é bem típica dos pescadores do Nordeste. E acho que ficou até mais poético, esse sentido mais leve.
mais proporcional, vamos dizer, ao corpo humano, sabe? A jangada. Entendi. E vamos falar um pouquinho da locação, porque esse é aquele filme que a locação é personagem, né? Eu queria tanto saber, ainda mais que você é diretora de arte e, né, com certeza, como você falou, pensa em imagens daquela casa toda, mas a própria arredores, né? Eu acho a sua atuação também muito ligada não só à casa, mas à terra, à natureza, tudo aquilo. Como é que foi filmar naquele lugar? Ai, foi muito forte, assim. Bom, aquela locação, inclusive, é uma propriedade que é da família da Renata. Do tios da minha mãe, né? E independente de ser da família da Renata, enfim, é uma locação real, assim, histórias aconteceram ali. Isso fica muito plasmado, eu acho, né, no espaço, assim. Você tinha ali o espaço da senzala, você tinha ruínas, você tinha Casa Grande, então eu acho que eu talvez nunca tenha me sentido falando tanto com ancestralidade a partir de um espaço como eu senti naquele set, assim. Então, aquilo ali já me ajudou muito a descobrir, ou pelo menos me fazer algumas perguntas nesse caminho que é você tentar descobrir, né, quem é essa personagem. E então aquele espaço me ajudava muito, né, nisso, assim, espaço cercado por canavial, por essas ruínas, né, por retratos, objetos pessoais da família. Então a gente ficou imerso ali. Era uma equipe pequena, éramos quantos, ali? Cara, éramos 15 pessoas durante 10 dias de filmagem, né? Nossa, muito pouco, né? Muito pouco, gente, 10 dias, né? Na verdade, impressionante. A nossa sorte é que era uma equipe muito enxuta, mas que já se conhecia. Todo mundo a gente tinha feito Amor Plástico e Barulho antes. Eu, Renata, Serginho. E o diretor de fotografia era o mesmo, o pessoal da equipe de som também era o mesmo, algumas pessoas da produção. Então a gente tinha, digamos assim, um vocabulário comum, afetivo e também imagético, assim. A gente vinha falando desse projeto há algum tempo, assim. E sem falar da importância de Sérgio Oliveira, parceiro, o diretor também, que ele tem essa curiosidade, desde os documentários que ele faz também, de buscar essa formação cultural brasileira. E então a gente percebeu que o engenho mesmo, onde se moía a cana, se fazia o açúcar, ele estava parte do telhado dele ruído, e que aquilo provavelmente ia ruir o resto. Então, ele foi um dos grandes articuladores para essa coisa acontecer, porque a gente nem sequer entrou em edital, assim, foi um filme de urgência, de urgência, entendeu? Então, assim, tem essa importância do espaço, do contexto ali, mas principalmente dessa materialidade histórica, ela tá no filme, assim, impressionante, que Maeve chegou lá, um primeiro dia era Maeve, no segundo dia ela parecia alguém que habitou ali mesmo, que conhecia aquele lugar muito tempo, sabe? Impressionante essa mulher, assim, ela captou, parece algo sobrenatural mesmo. Eu acho que tem uma coisa que para mim é muito importante como atriz, que eu não lembro, inclusive, quem foi que falou isso, mas que eu me identifiquei muito, o quanto que um diretor te dá também em termos de intimidade. É evidente, um diretor pode me dar simplesmente um bom roteiro. Né? A subjetividade dele pode estar impressa simplesmente no caráter de um personagem. Mas eu e a Rê, a gente já tinha trabalhado junto e a Rê me deu muito, assim. A gente tinha, a gente tinha pouco tempo. A gente tinha recursos materiais muito limitados, então o que eu acho que eu consegui ali como atriz foi muito, assim, sem demagogia alguma, mas assim, graças à confiança da Renata e muito à disposição dela de me dar muito material, muito depoimento, muito do desejo dela e de como ela enxergava aquilo. E de histórias, né? Assim, também alimentando de histórias. Engraçado também, como a coisa era meio urgente, pouquíssimo tempo de preparação, sabe? A gente teve... Eu não sei. Eu me lembro que numa reunião de roteiro, algum momento, assim, eu não estava mais conversando com atores, eu estava conversando como se fossem com parceiros do roteiro, e falando, a função dessa cena aqui é essa. Aí eu me lembro que Maeve falou, nossa, é assim, engraçado eu saber a função da cena,
para a história, né, para a estrutura da história, porque em geral isso não é uma coisa que o diretor conversa com o ator, mas eu precisava abrir todo o jogo para que fosse, sabe, quanto mais as pessoas virassem parceiras, melhor, né? E eu acho particularmente que isso pode ser muito potencializador de um filme, assim, né? Eu ia perguntar isso. Muito. Vocês acharam que isso eu trouxe confesso algo? que eu sinto falta disso às vezes, como assim, óbvio, volto a dizer, acho que existem 1000 maneiras de fazer. Às vezes é interessante você apenas ser guiado, mas às vezes ser guiado pode vir também nesse formato de assim, olha, eu sei que eu quero isso aqui dessa cena e a gente fazer um mergulho juntos, assim, como pesquisadores, colaboradores, seja, que esse lugar do ator colaborador, sabe? Assim, coautor. Eu acho um lugar, assim, para o ator especificamente, assim, porque imagina, você tem... Também. Né, eu imagino. Nossa, assim, outra coisa. Porque você fica ali, imagina, às vezes você fica num projeto como realizador, não sei, 2 anos, 3, às vezes 10 anos, debruçado sobre um universo, e às vezes, com frequência, um ator chega lá e tem 1 mês para se apropriar disso, às vezes nem isso, né, assim. Então, quando você tem um diretor que te abre muito generosamente assim as portas assim dessa subjetividade, que é também um espaço muito íntimo para um realizador, né, assim, né, e de extrema confiança, e diz, então tá, vamos junto, assim, eu acho que isso pode abrir 1000 outras possibilidades, além do que ela poderia imaginar sozinha, né, o que a gente pode construir junto, assim. Colaboração, né? Onde é que eu posso colorir? É fantástico trabalhar com a Eve por isso, assim, porque a gente tem essa relação de colaboração, né? Então, assim, não tirando o mérito de outros atores, atrizes que são extremamente boas e bons e técnicos, né? Mas o processo me parece mais gostoso quando é colaborativo, pelo menos para mim, assim. Sim. Eu vou aproveitar que a gente entrou, então, na Maeve para fazer uma pergunta da Tarsila Tanhan, que ela tem o canal Vratatá e ela é atriz também. A pergunta dela é bem sobre o seu processo mesmo. Ela quer saber como é o processo de construção de personagens. Muda de um filme para o outro? Ai, muda completamente. Muda, eu venho percebendo isso, assim, engraçado, porque chegou quando eu estava fazendo muitos filmes em Pernambuco, por exemplo, eu entendi que eu tinha criado uma espécie de método para mim, né, que passava por coisas que nem não são nada de nenhum mistério, né, fazer entrevistas, procurar quem são essas pessoas no mundo real, fazer algumas equivalências, fazer... que universo de músicas, que universo de imagens, de fotografia, sei lá, você vira uma esponja, né? Mas, dependendo do filme, você vai para um lugar que você não planeja, não... Sei lá, por exemplo, Amor, Plástico e Barulho mesmo, eu comecei a fazer uma construção junto com Renata e Amanda Gabriel, que era preparadora, que era extremamente racional. Muito cabeçuda mesmo, assim. E não tava rolando, assim. Não tava, porque aquela personagem precisava de uma coisa no corpo que eu não conseguia construir racionalmente só. Que era uma coisa própria, inclusive, do erotismo, atravessando pelo corpo. Então, eu tive que... Mas é isso, assim, eu acho que cada construção de personagem tem a ver com o universo que aquele personagem ele te chama para um pequeno planeta, né? Assim. Então, eu acho que se tem um método, talvez hoje, claro, é você tentar identificar com o seu radar para mais ou menos para que lado que tá, assim, o que esse planeta pede, né? Às vezes, dependendo da estética de um diretor, da linguagem do diretor, sei lá, Gabriela Amaral Almeida, ela tem uma estética, sei lá, fiz a estátua com ela, tem um tipo de interpretação não realista. É muito mais desenhado, assim, que é próprio para causar um determinado estranhamento que tem a ver com a linguagem dela. O Kleber já é super naturalista, super realista. Então, é muito próprio, acho que uma junção de quem é aquele personagem, mas sempre dentro de uma estética própria da linguagem daquele diretor, assim. Isso vai me levar para lugares muito diferentes.
Mas eu sempre tento me alimentar do máximo de informações possíveis relativos àquele personagem, assim, né? Como eu disse. E acho que conhecer pessoas é talvez uma das coisas mais poderosas, assim. Pessoas que eu digo assim, né? Quem seria esse personagem? Entendi. Na vida. Uhum. E eu ia te perguntar também, porque a Maeve é uma pessoa bem envolvida nessa questão das mulheres no cinema, né? Eu sei disso. Aliás, obrigada por você deu as boas-vindas pra gente, eu nem respondi, mas obrigada por ter chamado a gente pra cá. Imagina. É um prazer enorme, um orgulho estar aqui nesse espaço que celebra a presença da mulher no cinema. Demais, muito obrigada. Eu queria saber se porque acho que todo mundo tá meio que descobrindo essa questão ainda, né? Assim, sei lá, eu que pesquiso isso há 10 anos ainda sinto que é pouco tempo, né? Historicamente. Então, mudou alguma coisa para você na hora que você pega um roteiro, assim, você, não sei, na hora de escolher um personagem, você pensa uma coisa além, ou continua a mesma coisa, não sei, assim. Desde que eu descobri conforme você está se descobrindo nessa questão, assim. Mudou totalmente, Luísa. Eu brinco com... Falei uma vez para Ana Mui Laerte, né? Eu brinquei com ela que é um processo de alfabetização. Nós fomos alfabetizados, todos nós, assim, né? Historicamente, já que o olhar do cinema é quase sempre o olhar masculino, nós todos fomos criados e aprendemos a amar filmes muito dessa perspectiva. E eu continuo amando vários filmes, mas eu já não olho para eles da mesma maneira, assim. Quando eu assisto, eu vejo coisas que eu não enxergava. Por isso que eu falo que um alfabeto é como você aprender a ler. E você... Porque o discurso audiovisual, ele vem com tanto discurso, tanto fluxo ali, né? Como se fossem lençóis subterrâneos contando mil coisas, assim. Então tem tanta coisa ali que, se você não está atento, se você não pensa num determinado ponto desse discurso, ele simplesmente entra sem você perceber. Mas você não reflete sobre ele. Então, assim, hoje em dia eu acho que eu vejo coisas e eu não consigo mais não ver. É isso. Às vezes eu olho e falo assim, ai, eu queria tanto não ver, mas eu tô vendo. E eu vou ter que... E eu não posso não agir quando, pelo menos eu não sei, né? Quer dizer, eu posso escolher como é que eu posso lidar com essa informação, mas assim, eu estou vendo. Né? Eu tô vendo como esse roteiro olha para uma mulher, eu tô vendo como esse roteiro, o que ele quer dizer, enfim, e existem mil camadas que é muito recente, como você falou, assim, não sei, eu vejo pensando de uma maneira mais consciente, assim, sobre esse tema, não sei, gente, acho que talvez de uns 6 anos para cá também é nada, né? E ainda acho confuso, né? Claro, né? É muito complexa a questão. Muito complexo, Exatamente. Eu só queria apontar que várias pessoas estão dizendo maravilhosas, amadas. O Paulo Gomes falou: açúcar é ótimo, muito bonito. Vocês podem mandar perguntas também. A gente não está com muito tempo, mas dá para encaixar. Você falou 6 anos. 6 anos também é o tempo que separa a filmagem do lançamento, né? Nossa. E até teve alguém que perguntou, acho que foi o Felipe Coelho, por que demorou para lançar? Porque ele viu em 2017 na mostra. E eu queria emendar assim, mudou o filme para vocês? Porque 6 anos e o momento, né, que está lançando. Às vezes tem filme que demora para lançar e lança na hora certa que tinha que lançar mesmo, né? Não sei se mudou para vocês. Um filme, como eu te falei, assim, foi um processo diferente, que a gente não tinha compromisso com ninguém também, não tinha edital, né? Então fizemos no nosso tempo. E aí ele ficou pronto em 2017, quando a gente lançou no Festival do Rio, depois exibimos aqui na Mostra. E nesse meio tempinho aí a gente ganhou um edital só para finalizar, antes disso, né? E depois, então, corremos atrás de um dinheiro para lançamento, que só veio ocorrer, eu acho que no começo do ano passado. Mas aí a gente achou que era um ano que eu filmei um novo filme, foi 2018, um ano que não dava pra gente, não dava as agendas. Mas eu acho que ele está envelhecendo muito bem. Não está nem envelhecendo, na verdade, ele está nascendo agora, né, na sala de cinema. Mas eu sempre tive muita curiosidade de ver esse filme nas salas de cinema mesmo, sem ser um público de festival, sabe?
porque é um filme que talvez vá atingir bastante, de uma forma muito crítica e ácida, assim, o público que frequenta as salas de cinema. Então, eu acho que ele tem um processo muito interessante agora, está começando agora, vai começar dia 30, né? Uhum. E que eu quero muito entender esse feedback, assim, de um público mais ordinário, assim, que é o brasileiro que tem dinheiro para pagar, sei lá, R$30, né? Às vezes mais, para ir no cinema, porque é um espelho dessa sociedade empoderada também. E é um espelho bastante crítico, assim, como se vê, como você age, tantas vezes de uma forma errada, sabe? É curioso, né? Eu tava falando com a Renata agora, quando a gente estava vindo, assim, né? Que sobre essa distância, né? Do período histórico que a gente vivia quando a gente filmou e hoje. Porque também não são só 6 anos, né? São 6 anos bem intensos, assim, que né? Considerando as transformações que o país viveu, parecem 50, não exato. sei, gente, é outra vida, assim. Mas eu concordo com a Renata que o filme é engraçado porque... Bom, cinema é sempre uma cápsula do tempo, né? É sempre uma relação da gente com um tempo que tá lá, que já não é, né? E acho que nesse caso, como a gente está dizendo, tem uma distância especialmente dramática, digamos assim, porque o país sofreu mudanças dramáticas. E a gente, enfim, eu não vou poder falar muito para não dar spoiler, assim, mas acho que o filme em si tem como, inclusive, dentro da sua temática, uma relação desses personagens com o passado, né? Uma busca por sua história, perguntas sobre, né, a relação, sua própria relação com a história, com a sua própria história, que tem a ver com uma história coletiva, né? Esteticamente, ele é muito no mundo da simbologia, então ele não é assim datado, jamais. É um filme que depois do Festival do Rio mostra que a gente foi convidado para Roterdã, então apresentamos em Roterdã. A partir desse momento, outros convites surgiram internacionais. Ele, na verdade, foi adquirido também por companhias aéreas e televisões europeias, entendeu? Então, assim, é um filme que me parece, apesar de ser, né, aquela coisa que a gente imagina, Zona da Mata, Pernambuco, mas ele tem uma linguagem muito mais universal, assim, ele se comunica bem com o mundo, sabe? É curioso, porque esse medo, talvez se fosse um outro tipo de filme, talvez eu tivesse mais receio dessa distância entre a produção e o lançamento. Mas nesse filme, falando do que a gente está falando e vivendo o que a gente está vivendo agora, que é uma repetição histórica, assim, e que se me dissessem que que a gente está vivendo isso há 6 anos atrás, eu ia achar que era uma distopia sem menor sentido, de mau gosto. Mas a gente... Então, assim, e dentro dessa linguagem que a Renata está falando, é muito simbólica, eu acho que o filme nasce extremamente atual, assim, sabe? Atual, também de certa forma, porque não se tratou do tema do filme, né? Porque não se lidou historicamente com aquilo, é porque a gente está nesse momento, né? E a gente está repetindo basicamente isso. E né? A gente tinha 2 finais para... que aí eu não posso falar mesmo. Não sabia. A gente tinha 2 finais e ficou pensando em que mãos vai ficar o poder, em que mãos vai ficar o poder. E bumba, na verdade, a gente meio que previu esse nosso futuro desastroso, que é o presente hoje. O filme aponta isso também. Gente, eu poderia ficar muito tempo falando com elas, foi muito rápido, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar rapidinho. Eu só queria, antes de vocês irem embora, fazer a pergunta que eu faço para todas as mulheres que eu entrevisto no Mulher no Cinema, que é: que conselho vocês dariam para uma mulher que está assistindo vocês e que quer trabalhar no cinema também? Eu tenho pensado muito nisso. Não sei, eu diria se atreva. Se atreva, é um bom conselho. Se atreva, eu falaria só palavras sobre ousadia, atrevimento e o medo existe, mas você leva junto. Né? Eu acho que não pode pensar em problemas, tem que se jogar e pensar no objetivo, assim, sabe, o que alimenta você, se é se expressar, vai embora, quer se expressar, e aí
todas as pedras no caminho você vai quebrar, assim. Entendeu? Tem muita pedra, mas se o seu objetivo assim tá lá no final, você vai atrás até conseguir. Maravilha. A gente já está num momento melhor, né? Posso falar mais uma palavrinha? Pior. Deve falar. Mais uma palavrinha, desobediência. Desobediência, especialmente para as mulheres, né? Desobediência. Pode. Assim, acho que é a melhor palavra que eu podia usar. Maravilha. Eu vou roubar um tempinho a mais e fazer a pergunta do Fábio Leal, que é uma boa pergunta, que é: sou fã das duas. Quando vocês vão trabalhar juntas novamente? Aqui, nem estreou o filme, o povo já quer mais. Já podemos? Esse ano? Existe? Cara, a gente, 2 quarteirões do hotel para cá, já ficamos falando de projetos aí, né? Aí. Fábio também trabalhou comigo, trabalha com o Maia também. Olha só. Beijo então, pra você. Vai ter. Também tá junto. Vai ter em breve, então, podemos esperar. Então vai, suspense. Maravilha, gente, muito obrigada por terem participado da live, obrigada mesmo. Lembrando então que o filme estreia dia 30 e que uma forma de apoiar o cinema nacional é ir ver o filme no cinema, principalmente nas primeiras semanas, isso ajuda bastante mesmo. Então é isso, 30 de janeiro, Açúcar, e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente.